Seguimos falando sobre a crise diplomática entre Brasil e Israel, depois da comparação feita por Lula entre as ações israelenses em Gaza e o Holocausto. Para falar mais sobre isso, recebemos aqui no Novo Dia o Fernando Brancoli, professor de Relações Internacionais da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Professor, há tempos não conversávamos. Bem-vindo mais uma vez. Bom dia. Bom dia, é um prazer estar aqui de novo. Estou nos Estados Unidos, então ainda está um pouquinho de noite por aqui ainda, mas é um prazer conversar contigo, com quem está acompanhando a gente tão cedo. É isso, aqui o dia está só começando, mas aqui em São Paulo está bem escuro, viu, professor? Mas vamos lá, então, para um assunto que está dominando a pauta aqui no Brasil e a pauta internacional. Muita repercussão depois das declarações de Lula feitas naquela visita à África. Ontem, inclusive, Lula foi declarado persona non grata, pessoa que não é bem-vinda em Israel. O embaixador do Brasil em Tel Aviv chamado para uma repreensão no Museu do Holocausto. E aí, como resposta, o governo brasileiro chama o embaixador de volta ao país. E teve, inclusive, reunião entre o ministro Mauro Vieira e o embaixador de Israel no Brasil. Temos aqui, professor, uma apuração do Daniel Hittner e da Basília Rodrigues, que nos informa que o chanceler brasileiro ele teria demonstrado surpresa e desconforto nessa conversa. Desconforto, de fato, né, professor? Foi uma situação constrangedora. Mas a atitude até aqui do governo israelense surpreendeu? Olha, imaginando o que aconteceu nas últimas semanas, não surpreende tanto. Israel, de modo geral, tem lidado com a questão de Gaza e agora com a questão dos palestinos como uma espécie de questão de vida ou morte. A ideia de que o Estado está ameaçado. E dentro dessa lógica, Lula foi considerado um agente que espalhou caos ou algo parecido. Também na imprensa israelense tem sido usado o termo um pouco bote salva-vidas, por incrível que pareça. Ontem toda a imprensa israelense usava esse tipo de termo. Parece que Netanyahu, primeiro-ministro israelense, que passou os últimos dias tentando um pouco encontrar um meio termo entre os Estados Unidos, que vem aumentando a pressão, e grupos dentro de Israel que querem a manutenção do conflito, está usando também a crise com o Brasil como uma forma de dizer, olha, tá vendo? Parte do mundo quer a nossa destruição, exagerando um pouco o termo. Eu lembro quem está acompanhando a gente, né? E ontem a gente bateu bastante isso na programação, conversamos bastante sobre isso. O encontro do embaixador brasileiro em Israel foi transmitido pelas redes sociais de Netanyahu. Então não foi um encontro reservado, foi quase que um show ali, de certa forma, para dizer, olha, estamos muito chateados, a questão é muito complicada. O segundo ponto importante que acho que vale a pena a gente lembrar diz respeito também a um certo receio de Israel de que as declarações de Lula sejam seguidas por outros líderes de países do sul global. Eu lembro que Lula estava numa reunião de países africanos na Etiópia e foi aplaudido após fazer essa comparação com o Holocausto, que pode sim ser bastante criticada. Existia por parte de Israel receio de que outros países aderissem de certa forma a esse discurso e isso gerasse uma crítica ainda maior. Então, apesar de ser uma crise das mais complicadas, eu diria que é um dos momentos mais baixos da relação entre Brasil e Israel, de certa forma, cálculo político feito por israelenses nesse momento, até que faz um pouco de sentido. Agora, acho que a grande pergunta é se isso vai ajudar, no final das contas, os palestinos, vai ajudar que o massacre acabe e que a gente encontre algum tipo de paz, né? Nesse momento, parece que só gerou ainda mais confusão. Pois é, professora, ainda focado na questão do Brasil, assim que o presidente Lula dá essas declarações, faz essa comparação, Benjamin Netanyahu vai às redes sociais e ele coloca a seguinte questão, que o presidente Lula cruzou uma linha vermelha. Depois ele até faz um pronunciamento ali, uma declaração pública, dizendo que as ações do governo brasileiro foram vergonhosas, as declarações do presidente Lula. Enfim, professor, o que podemos entender por cruzar a linha vermelha? O que isso significa no campo da diplomacia? Olha, não foi a primeira vez que essa comparação foi feita, quando o Lula compara o que está acontecendo agora em Gaza com o Holocausto. Algumas lideranças políticas ao longo da história já fizeram essa comparação e mesmo agora, desde 7 de outubro, também foi feito algum tipo de elementos. Por exemplo, políticos da Irlanda, que é um país que a gente imagina que não teria grandes problemas com Israel, já tinham feito essa comparação. O problema, me parece, é o timing e me parece quem fez. Lula tenta se posicionar ao longo das últimas semanas como uma liderança do sul global, né? Ele estava ali no encontro de países africanos, em alguma medida ele é visto
por países do sul global como alguém que tem uma certa ascendência, então existe um receio, como eu comentava anteriormente, da fala do Brasil transbordar para outros pontos. E eu lembro também que Israel está sob pressão bastante forte ao longo dos últimos dias para um cessar-fogo. Até mesmo aliados de primeira hora, como os Estados Unidos, ontem fizeram declarações públicas de que um cessar-fogo talvez seja interessante. Então, essa linha vermelha, eu diria, não é nem um pouco só pelo discurso que realmente chocou parte da população israelense e parte da população judaica, mesmo no Brasil. É a ideia de comparar o que acontece lá em Gaza com o Holocausto, mas tem a ver também com o momento em que Israel começa a perder um pouco de apoio internacional e países, como eu comentava, até os Estados Unidos, que são grandes aliados, começam sim a fazer esse tipo de movimentação. Então acho que é uma combinação dos dois. E eu lembro também, né, acho que a gente conversou bastante sobre isso ao longo da nossa conversa aqui sobre Gaza desde outubro, não é só sobre Israel e o Brasil, também tem a ver com política interna no Brasil. Eu lembro que Benjamin Netanyahu, o atual primeiro-ministro de Israel, tem boas relações com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele é o primeiro mandatário internacional a visitar o Brasil após a eleição de Bolsonaro. Chama Bolsonaro de irmão em diversos momentos. É claro que na política as coisas mudam, né? Mas ainda há uma percepção de uma certa relação próxima entre o atual governo de Israel e o antigo presidente Jair Bolsonaro. Então, quando o Lula fala e critica, de certa forma, Israel, isso tem impacto dentro do Brasil também, né? A gente não está falando só de relações internacionais, a gente está falando de questões de política dentro do Brasil, a gente está falando de eleição que vai ter no final do ano, então é um cálculo, é uma constelação bastante complexa que envolve uma série de atores. Agora, o que a gente tem certeza nesse momento é, se o Brasil tentava também ser um mediador entre palestinos e Israel, essa fase acabou. Não há mais clima, não há a menor possibilidade do Brasil se posicionar como alguém que vai tentar um cessar-fogo, algo parecido. Esse tipo de discussão ficou para o passado mesmo. E havia em algum momento, professor, essa possibilidade do Brasil ser o mediador dessas conversas, o mediador desse conflito? E até mesmo quando o senhor se refere desse papel de liderança do Brasil no sul global, em certa forma, em certa medida, esse protagonismo internacional fica comprometido diante dessas recentes declarações? Olha, de certa forma, eu diria, a questão se movimentou de maneira dupla. Por um lado, a fala de Lula foi comemorada por alguns países, como a África do Sul, a Bolívia, mesmo a Etiópia fez declarações dizendo que a fala era corajosa ou algo parecido. Então, eu diria que em algumas localidades o Brasil pode ter ganhado pontos de alguma maneira, ganhou uma certa ascendência. Agora, como mediador, como alguém que chama para sentar na mesa todas as partes, realmente isso ficou para trás. Mas, como você bem coloca, isso já era um pouco difícil. Desde os ataques do Hamas em 7 de outubro, tinha uma dificuldade internacional para encontrar mediador, para encontrar alguém para sentar na mesa todo mundo e falar, olha, temos que chegar aqui a um meio termo. Mas o Brasil até conseguia, apesar de críticas, conversar com todas as partes. Eu lembro que o Brasil teve aí uma capacidade bastante grande de deslocar populações dentro de Israel e em Gaza para sair do conflito, né? A gente acompanhou aqui na programação da CNN como é que foi complicado tirar todas aquelas pessoas de Gaza. Isso funcionou em parte porque o Brasil conversava com Israel. Ao que tudo indica, esses canais estão fechados agora.